Sejam bem-vindos de volta a mais um episódio do Fluxo Essencial. Hoje eu tenho a felicidade de poder trazer mais um bate-papo com pessoas incríveis e aqui no canal eu tenho sempre a preocupação de trazer informações valiosas que podem fazer diferença na nossa vida. Além dos temas que contribuem para a nossa evolução como ser humano, eu também falei que eu ia trazer produtos, marcas e ferramentas que auxiliam a gente a viver a vida com mais saúde e com mais bem-estar. Então, hoje, a gente vai falar sobre uma tecnologia inovadora que vai transformar a forma que a gente se equilibra no nosso dia a dia. Eu tenho o prazer de receber os fundadores do Terra Cura, o Loredan e o Jonas, que é uma empresa que combina tecnologia, ciência e propósito por meio do grounding. Então, antes da gente começar o nosso bate-papo, eu queria que vocês contassem um pouco a história por trás do Terra Cura. Olá, Lu. Vamos contar então um pouquinho a nossa história. Eu sou Loredan Jacomel, sou gaúcho, de Erechim, empreendedor. Tenho minha formação na área do marketing, da administração, da gestão imobiliária, mas eu sou bastante conhecido pela área que eu domino, que é a gastronomia. E a vida foi me levando por uma série de situações, ela me trouxe o grounding. Foi um episódio que a gente teve na pandemia. Imagina, eu sempre trabalhei a minha vida toda, manhã, tarde, noite, madrugada, tinha uma vida intensa. E a pandemia foi algo catalisador que me fez parar. E nessa parada eu tive um insight de conhecer o grounding. E aí mudou praticamente a minha vida, daí comecei a investir no ramo da saúde, já investi em tecnologia antes, mas foi assim uma mudança radical. E fico muito feliz porque a gente está levando um propósito, um produto que ajuda, um produto que transforma a vida das pessoas. Eu tenho muita história para contar, sou um empreendedor serial e eu tenho certeza que a gente vai voltar também para mais vezes contar muito mais, mas hoje vai ser um episódio bem legal. Com certeza. Jonas? Olá, Lu. Gostaria primeiramente de agradecer o convite para a gente estar aqui gravando contigo. É um imenso prazer e ainda maior quando se trata de falar de levar saúde e bem-estar para os outros. Então, meu nome é Jonas Belinquevicius. Eu tenho formação como engenheiro eletrônico ou então engenheiro de elétrons, como eu gosto de falar. Eu sempre estive envolvido com empreendedores. Desde criança, a minha família sempre cativou o comércio. Mesmo sem eu saber, eu já estava fazendo vendas e trabalhando por conta própria de uma maneira que me cativou a talvez ter experiência para hoje estar trabalhando junto com o Loredan nesse projeto incrível. O que inspirou a criação de marca do Terra Cura? O que levou vocês a trabalhar com grounding? Bom, Lu, tudo tem o ponto zero foi o seguinte. Eu sempre quis fazer algo grande, algo transformador, sempre. Procurei a minha vida toda. Só que a minha família, nós temos uma tradição no ramo da gastronomia, numa cidade pequena, no interior. E tudo que tu abre, que tu faz, é para o cliente, tu abre tua porta e espera o cliente vir. Mas isso... E eu fui no piloto automático, foi indo, e o tempo foi passando, mas eu sempre procurando. Abri vários negócios com esse intuito, mas nenhum que tinha me picado assim, que era aquilo que eu queria fazer. Só que daí na pandemia, imagina, tinha vários restaurantes e tenho ainda, mas a pandemia me fez parar, pensar. E eu nunca tive problema de dormir, nunca tive problema assim, problemas maiores, mas na pandemia a gente se viu numa situação muito complicada e teve dias muito preocupantes, teve muitas noites assim que eu não estava dormindo legal e aquilo começou a me perturbar. E aí eu tive tempo, a gente ia, imagina só, eu fui uma pessoa que a gente recebia milhares de pessoas por dia nos nossos negócios. E uma hora para outra eu estava sentado numa sala, na frente do notebook, uma coisa louca. E daí o que aconteceu?
uma noite dessas, eu tenho um episódio interessante que eu tenho que contar. O que eu e minha esposa, a gente combinou? Que na pandemia, a gente colocou uma situação de guerra. Eu disse para ela, nós não vamos gastar nada, a não ser a comida essencial, e cortamos tudo, absolutamente tudo. Nós não comprávamos nada a não ser comida. Aproveitamos tudo que tinha de roupa, não vamos gastar nada, e foi assim uma situação bem complicada mesmo. E eu tinha um tênis que eu gostava muito, eu adorava aquele tênis, usava todo dia. Mas ele já estava com a sola rachada, já estava com a sola bem rachada, estava rachada, mas eu continuava usando, eu não ia trocar aquele tênis, eu gostava, mas não ia trocar. E uma noite eu estava saindo de um estabelecimento meu para ir para casa, aí na pandemia, logo no início da pandemia, e tudo que eu posso, eu já tenho uma história, tudo que eu posso eu faço a pé. Eu faço caminhando, meu carro quase não uso. E aquela noite eu estava indo para casa, era 1h, e o meu tênis estava com a sola, estava sem meia, meu tênis começou a me machucar. E daí, eu moro bem perto do meu trabalho, de um dos restaurantes que eu estava, e eu fui para casa, daí tirei um pé, daí automaticamente tirei outro, para não parecer um louco na madrugada caminhando sem um pé assim, não. Daí no trajeto de casa, ele tem um ponto que é de pedra e grama no lado. Eu, naturalmente, fui pela grama para ser mais fácil. Só que quando eu cheguei no fim do trajeto, eu automaticamente voltei. Na grama, voltei e me senti bem, assim, me deu uma coisa, mas inato, sabe? Fiquei caminhando um pouquinho na grama, me senti bem, assim, nem pensando o que eu estava fazendo, e voltei e fui para casa. Aquela noite eu dormi bem. Assim, fazia dias que eu não dormia, aquela noite dormi, e quando eu acordei, automaticamente, eu não sei o que aconteceu, mas eu me liguei para vir pesquisar o que acontece quando eu ponho o pé na grama. Daí voltei para o meu estabelecimento no outro dia de manhã, para me sentir ocupado pelo menos, abri o computador e pus lá o que acontece quando eu ponho o pé na grama. Daí apareceu uma palavra em inglês que eu nunca tinha escutado, que era o grounding. Cliquei para ver o que é, e aí me abriu lá que abriu um site americano, tinha uma história de uma pessoa precursora do grounding, que explicava o que era o grounding, que é o Clint Ober. Tinha os produtos lá, tinha lençóis, tinha vários produtos para o grounding. E eu fui lá, li, vi um lençol e disse assim, é isso que eu preciso, é isso, curti dormir nesse negócio que deve ser fantástico, né? E fui comprar. Mas que dificuldade para comprar. Você foi comprar pelo site. Fui comprar pelo site americano, daí precisava ter um cartão não sei o que, precisava ter aquilo, e eu já tinha combinado que não íamos gastar nada, ele já estava em conflito com as minhas decisões, mas eu queria comprar muito, mas enfim, não consegui comprar. Mas o insight veio, tipo assim, no outro dia. Que daí eu estava procurando, e como eu invisto em tecnologia, sou precursor lá em Erechim, um dos precursores na Startup Week, a gente sempre incentivou isso. Quem investe em tecnologia, em startup, está sempre procurando todo dia um bom problema para resolver. E eu tive, daí que deu o gatilho. Uns 2 dias depois eu pensei, e eu sempre procurando produto de propósito, para ajudar pessoas para fazer. E daí me veio o insight. Será que não é isso que eu tenho que fazer no Brasil? Tive dificuldade para comprar, porque antes disso eu tentei comprar aqui no Brasil e não existia, não tinha gente vendendo. E eu disse, é isso. Comecei a pesquisar, mentalizei, eu sou muito rápido para isso, mentalizei o modelo de negócio, em mais 2 dias já estava pronto, criei um produto, que inclusive hoje a gente nem vende ele, porque foi uma ideia muito louca da minha cabeça, mas tem uma coisa importante que eu quero compartilhar no teu podcast, isso serve para todos. Eu tenho uma vivência muito grande no meu ramo, eu já fiz muitas consultorias e faço consultorias, principalmente para pequenos empreendedores e para empreendedores iniciantes. Eu domino uma área, eu domino o marketing, eu domino o networking, eu domino a criação, eu domino o business, mas a gente tem que entender que a gente tem uma caixinha e que a gente é bom nisso. E se tu não é bom, tu tem que se complementar com algumas outras pessoas para fazer a coisa certa para funcionar. E daí eu decidi, eu vou fazer isso no Brasil, vou acreditar, vou ajudar pessoas, só que era uma empresa de transferência de elétrons, de ground, de conexão, e eu pensei o seguinte,
eu preciso de alguém que faça, que me complemente, que eu sou o cara do business, do marketing, da venda, mas eu preciso de alguém da técnica. E eu fiquei pensando, quem que pode me ajudar? Quem que vai validar? Quem que vai ser o especialista para chancelar isso? E eu tinha conhecido o Jonas, ele num dos estabelecimentos meus, eu tinha escutado ele falar na mesa e eu me lembrei dele falando da... Vocês não se conheciam? Só de vista. Só de Todo vista. mundo conhece o Loredan em Erechim. Conheci de vista. E eu me lembrei dele falando, eu escutei, fiquei interessado com o conteúdo dele. Daí naquilo, eu disse assim, esse cara aí pode me ajudar. Fui, marquei uma reunião com ele, expus o projeto, daí ele me pediu uma semana, me respondeu, assumiu o projeto, e aí a história, eu vou deixar o Jonas complementar também, aí a história se tornou uma coisa fabulosa. Conta um pouquinho, Jonas. Então, na realidade, assim, foi bem chocante quando ele me contou o que ele gostaria de fazer. Por quê? Porque na engenharia elétrica, na engenharia eletrônica, a gente está acostumado a aterrar equipamentos. Por quê? Porque a Terra ela é uma fonte inesgotável de elétrons. Então, a partir do momento que eu entrego elétrons para os sistemas elétricos, eu tenho todo esse potencial que está armazenado na superfície da Terra, entregando energia para complementar meu sistema. Então, tudo funciona de maneira mais estável. Tá. Mas eu nunca tinha imaginado em fazer isso com pessoas. Então, imagina assim, você está acostumado a pegar equipamentos, máquinas, coisas técnicas e aterrar. E aí aparece uma pessoa que vem e te fala assim, vamos fazer isso com pessoas. No momento que ele me falou isso, aquilo me chocou. Mas o que aconteceu? Eu sempre tenho a cabeça super aberta. Eu acredito que a partir do momento que a gente tem a cabeça aberta, a gente dá liberdade para entrar em pensamentos que a gente nunca teve e que podem ser transformadores, como um desse. E foi justamente isso que aconteceu. No momento que ele me falou, eu me coloquei na minha insignificância, vamos dizer assim, na minha humildade, eu, desconhecedor do assunto... Você também não conhecia do grounding? Não conhecia do grounding, mas o que normalmente acontece na nossa área? O engenheiro ele é bastante cabeça dura, ele cria suas crenças e quando aparece algo assim muito disruptivo, principalmente envolvendo saúde, bem-estar, algo que no momento eu não sabia se era científico, se era algo espiritual, e enfim. Então, eu falei assim, nossa, é um assunto que eu nunca ouvi falar. E eu falei, Loredan, eu vou ter que estudar. Me dá uma semana, 15 dias, e eu vou ver do que isso se trata e te dou uma resposta. Mas assim, teve algumas coisas assim que eu, na verdade, eu venho de uma família relativamente tradicional em Erechim, porque meu pai também é bem conhecido, nós temos um pequeno varejo em Erechim e, na realidade, assim, eu me preocupo muito em estar fazendo bem para as pessoas. E eu queria entender se aquilo era algo que fazia bem, primeiro de tudo, algo que não feria os meus preceitos como pessoa, porque eu realmente não sabia se aquilo era possível ou não. Então, fui estudar. No momento em que eu comecei a procurar pelo assunto, eu sou apaixonado pela língua inglesa. Desde criancinha, eu nem tinha noção, mas eu já ajudava os colegas, fazia tema de casa para os colegas. Eu procuro tudo na internet em inglês, porque eu sempre digo o seguinte, o português ele é traduzido, é conteúdo traduzido, então você fica à mercê da ideia que alguém teve na hora de traduzir. Sim. E, ao mesmo tempo, dá para se dizer que o mundo fala inglês. Então, quando você procura inglês, você quebra horizontes. Então, fui lá, digitei grounding, earthing, que é uma palavra que tem o mesmo significado, é usada também para descrever o aterramento. E aí, eu simplesmente caí em vários artigos de mestrado, doutorado, pós-doutorado, de grandes universidades dos Estados Unidos, da Europa e da Ásia. E eu pensei o seguinte, eu sempre soube que
em algum momento eu trabalharia com saúde, aplicando engenharia elétrica. Mas eu não sabia se aquilo estava voltado a talvez produzir equipamentos médicos, ou não sabia do que se tratava. E aí eu pensei o seguinte, bom, eu sempre faço uma pequena análise das coisas que eu tô executando, assim, que eu estou pretendendo fazer. E eu pensei o seguinte, bom, o Loredan é um cara que ele é famoso em Erechim por ter tido muitos empreendimentos. Eu olhei assim, bom, o cara... Eu digo assim, eu nunca... Embora isso aqui pareça uma loucura, eu nunca ganhei dinheiro com a minha pequena cabeça. Então, eu estava num momento um pouco perdido na vida, queria fazer algo que partisse de minhas ideias também. E olhei assim, nossa, se tenho a ciência ao meu lado, tem artigos das mais renomadas universidades que falam sobre isso, e eu tenho a ajuda de alguém que sabe empreender com inovação, eu vou fazer isso. E não importa. No momento eu estava até com um pouco de medo do que as pessoas iriam falar sobre aquilo, porque é realmente muito disruptivo. É algo assim, eu sempre gosto para a gente setar em que momento estamos. Eu fiquei chocado quando esses dias eu assisto muito programa de ciência. Ciência, história, evolução humana. Desde criança eu assinava Mundo Estranho. Eu com 12 ou 15 anos, eu pedi para minha mãe me dar a coleção da Super Interessante. Tipo assim, a ciência é algo que está sempre dentro de mim, desde criança. Só para você ter ideia, eu nem sei se existe ainda esse site. Tinha um site chamado feiradeciencias.com.br. Eu fiz todas as experiências daquele site. É mesmo. Nossa, tipo, tinha assim, dividido por assuntos, 10, 20 assuntos, e cada um com talvez 10 experiências. Eu fazia uma por dia, eu sou fascinado por ciência. Para mim é mágico. E aí eu simplesmente peguei e comecei a estudar mais a fundo. Na época eu estava assim bem assustado, porque quando você envolve engenharia elétrica e pessoas, você tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque eu não posso conectar uma pessoa numa fonte de energia que pode trazer perigo para a pessoa. Só para vocês entenderem, normalmente quando eu vou conectar um equipamento médico na tomada, ele nem na tomada está. Ele está conectado a um transformador isolador, que a gente chama, que ele faz o quê? Ele pega a tensão da tomada e só por campo eletromagnético dentro do transformador, ele transfere energia para o equipamento. Para quê? Para eu não estar com a minha pele, com o meu corpo conectado à tomada. Então, assim, se tem muito cuidado quando vai se trabalhar com medicina e saúde e eletricidade. E aí eu comecei a estudar mais, aquilo me parecia super complexo, mas na realidade eu fui desmistificando. Eu comecei a entender o que se fazia no mundo com o grounding já, e, bem sinceramente, eu não sabia como resolver aquilo. Só que uma característica minha é o quê? Eu sou perseverante. Eu gosto de uma frase do Henry Ford que diz o seguinte: não existem pessoas que falham, existem pessoas que desistem. E eu simplesmente abracei a causa. A ideia do Loredan, que até foi algo assim que, naquela época, eu já tinha feito algumas vendas pela internet, eu não quis contar para ele, mas aquilo era... E ainda é bastante difícil de fazer, porque era muita coisa que tinha que enviar para as pessoas dentro daquele projeto. Algo assim que iria usar muita logística, tá? Ia depender de muitas pessoas. Só que o que eu sabia? Isso vale para qualquer coisa que você for fazer na vida. Não interessa se aquilo vai ser o objetivo final ou não, mas você precisa estar envolvido com alguma coisa. Precisa estar envolvido com aquele assunto, porque dentro daquele assunto vão aparecer oportunidades. É mais ou menos assim. Se você vende banana, vai chegar o dia que vai aparecer alguém e vai pedir: mas você não tem laranja, não? Você tem só suco de laranja? Você não por acaso não tem de maçã? Eu gosto muito de maçã. E aí você vê a oportunidade de vender outras coisas. Então eu aceitei o desafio porque eu sabia que eu estava me envolvendo com uma pessoa que tinha capacidade altíssima de inovação e de empreender,
uma coisa que no momento eu estava só começando, e levei esse desafio para frente, coloquei como meta de vida. Quando eu foco em alguma coisa, eu leio, eu estudo, eu gosto de entender o intrínseco daquilo que eu estou fazendo, e peguei esse desafio e ajudei o Loredan a resolver o problema. Eu sou apaixonado por De problemas. como levar isso como produto. No momento eu não sabia nem se aquilo ia virar um produto. Tá. Mas assim, eu queria ajudar ele. Eu vi boas intenções nele. Tanto que no dia que ele me apresentou o projeto, eu falei assim, Loredan, é o seguinte, eu espero estar enganado, porque na época a gente não sabia se isso ia ser algo portátil, se ia ser algo que ia ficar preso a alguma fonte de energia, porque ele me questionou, me indagou várias situações. Então, eu falei assim para ele, a única certeza que eu te dou é que a Terra é insubstituível. Eu não tenho como substituir, não existe um simulador da energia da Terra. Então, eu falei para ele, isso não vai acontecer. Espero estar enganado, mas isso não vai acontecer. E eu não vou fazer algo que esteja mentindo para as pessoas. Isso fere um dos meus propósitos. Então, quando eu vi que era possível, me foquei e automaticamente as respostas foram vindo. Entendi. E emendando um pouco aqui no assunto, explica um pouco como que foi, a gente estava conversando e você me falou das faltas de elétron que a gente tem no nosso corpo por causa dessa nossa vida moderna que a gente está levando e que a gente perdeu o contato com a natureza e essa troca de elétrons. Como que como que o ground ajuda nessa deficiência nossa de elétrons? Muito boa essa sua pergunta. O que acontece? Na verdade, começa tudo na ancestralidade. Como que a nossa espécie, como que o Homo sapiens sapiens lá atrás, ou talvez até antes de Homo sapiens sapiens, como que os nossos antepassados dormiam? A história diz que eles dormiam sobre pele de animais. E a pele de animal, ela, quando úmida, ela é condutiva. Então, na realidade, desde caminhar, se caminhava de pé descalço, se dormia sobre pele de animais, então sempre se esteve conectado a essa energia. Isso que eu vou te falar é bastante chocante, mas nós somos a primeira e única espécie de seres vivos do planeta que se isolou da energia da Terra. Seria mais ou menos como se isolar do Sol, como se a gente tivesse sempre uma película, um guarda-sol aqui, me isolando da luz solar. É o que a gente tem hoje usando sapato e morando em pavimentos altos ou andando de carro com pneus que são de borracha, que é isolante. Sim. Então, estar conectado à energia da Terra sempre esteve ligado à nossa evolução. E no último século, ou nos últimos 2 séculos, esse assunto literalmente morreu. Por quê? Porque todo mundo fala de lançar calçados, mas ninguém faz calçado que te conecta à natureza. Essa ideia de calçado condutivo, inclusive, ela já existia em outros países do mundo onde o grounding já existia, mas no Brasil nós somos pioneiros, assim como no assunto do grounding. Então, elétron sempre esteve ligado à nossa evolução. Mas existem atividades que roubam elétrons do nosso corpo. Todas aquelas que não são saudáveis, como, por exemplo, fumar, beber, consumir alimentos gordurosos, frituras. Enfim, aí tem atividades mais banais, como, por exemplo, a partir do momento que eu respiro, eu estou perdendo elétrons, eu estou liberando radicais livres no meu corpo. No momento em que eu recebo vento no meu rosto andando de bicicleta, eu estou perdendo elétrons. Então eu preciso, sinceramente, eu preciso estar repondo elétrons o tempo inteiro. Não é assim. O grounding é o quê? Na verdade, quando você coloca seu corpo em contato com a superfície da Terra, que na verdade tem algumas superfícies que são condutivas e outras não. Mas assim, por exemplo, a madeira não é condutiva, só se ela estiver um pouco úmida. Mas daí pega, por exemplo, concreto, rochas, grama, terra, areia, mas precisa ser molhada. Estas são condutivas. Então, quando você vai lá e coloca o pé na grama, por exemplo, a gente sempre fala,
a partir de 10 ou 20 minutos por dia já ajuda. Mas o ideal seria o quê? Estar conectado o tempo inteiro. Por quê? Porque eu estou o tempo inteiro fazendo atividades que estão dependendo de reações eletroquímicas dentro do nosso corpo e que estão gerando a deficiência de elétrons. Quais são as principais mudanças que a gente pode sentir no nosso corpo quando a gente começa a fazer o grounding? Quando, por exemplo, quando você teve ali a sua experiência, né, com essa troca, mas quais são os principais benefícios que a gente começa a sentir no corpo quando a gente faz o grounding com mais diariamente, como o produto de vocês oferece? Bom, eu posso falar, Lu, primeiro uma experiência própria, foi para o sono. O sono foi uma bênção. Eu tenho a minha casa toda é aterrada, mas o que eu mais curto é o sono aterrado. Então, eu que faço atendimento nos clientes do Terracura, tanto do Brasil como do exterior, a gente recebe inúmeros relatos. Então, a gente tem os principais, sono, vitalidade, pele, dores, inflamações. Então, para o público entender e para a gente levar esse conhecimento para frente, o site www.terracura.com.br é para os produtos, os produtos de grounding. E nós somos patrocinadores de um outro site, que é o www.aterroterapia.com.br, que é o site onde a gente colhe depoimentos, informações, artigos, pesquisas, colaboração de todo mundo que usa o grounding, sente, aí que a gente congrega todas essas informações. Mas como falei anteriormente que eu faço atendimento das pessoas, é maravilhoso. Escutar o que elas sentem. Ontem mesmo, a gente teve num evento aqui em São Paulo, do Yoga Lifestyle, e a gente colheu o depoimento ao vivo das pessoas, que aqui em São Paulo tem muita gente, eu digo, a capital da América Latina, é muita gente viajada, muita gente com conhecimento, e a gente também ficou surpreso, mas assim, é arrepiante de ver como as pessoas curtem o estilo de vida saudável, e a gente pegou depoimentos de pessoas que praticam o grounding, principalmente do pé na grama, da areia, esses depoimentos dessas pessoas que curtem o estilo de vida, e elas, ontem tinha uma senhora com uma idade bem avantajada, e ela praticante do grounding, mas quando ela viu os nossos equipamentos, o que nós estamos fazendo para levar tanto indoor ou outdoor com os tecidos, com os mat, as mantas para dentro de casa, como com os calçados para levar, para poder ir para a grama, para a praia, para os pisos de concreto, levar os calçados, ela ficou maravilhada. Então, aí começa a coisa começa a se conectar. Lembra que eu te falei desde o início como levar coisa boa para as pessoas? Sim. E é isso que transforma o nosso negócio. Então, a gente está bem feliz com isso, e principalmente levar o nosso produto, o nosso projeto ele é muito grande, muito transformador, levar isso não só para o povo aqui do Brasil que não conhecia o grounding, é também levar os nossos produtos para o mundo. Nós já exportamos para 7 países. Então a nossa intenção é cada vez mais ter mais produtos, tanto na linha de tecidos, na linha dos calçados, e sempre com a evolução, porque o nosso grande desafio, o nosso grande projeto é reverter a desconexão que a indústria fez com as pessoas. Porque teve a indústria, principalmente a indústria calçadista isolou. Colocou na borracha. Colocou na borracha. E o nosso objetivo, até vai ter uma revolução grande que nós vamos apresentar para o nosso público nos próximos meses, em calçados, que nós vamos levar uma tecnologia para a indústria calçadista, que ela vai ter que reparar o erro que foi de desconectar as pessoas. Ela vai ter que conectar as pessoas. E com a nossa tecnologia, ela vai propiciar fazer isso de uma forma muito tranquila, muito com custo, praticamente um custo razoável. E isso não esse é o nosso grande sonho. O sonho grande que se fala, é isso que a gente tem.
porque a gente é sonhador, ideias, a nossa vida é bem que bom, intensa. Que bom que sejam sempre no bem-estar. Às vezes até atrapalha. Mas sabe o que eu percebo hoje em dia também? As pessoas, elas não têm muita paciência, pouca paciência com a gente tem pouca paciência com a gente, e as pessoas não acreditam, não fazem muito um processo. Porque eu acredito, como aqui no meu canal eu sempre falo, a gente precisa ter paciência de todos os produtos naturais, essas formas alternativas da gente se equilibrar. Existe um processo que a gente precisa acreditar, né? Não é um remédio que você vai lá e toma e você já está se sentindo bem num dia. Como que como que a gente tem que usar? Com quanto tempo a gente consegue começar a perceber o benefício de estar fazendo o grounding todo dia? A gente precisa fazer diariamente. Né? Eu sei que vocês têm produtos para dormir, como eu sei que vocês têm produto para deixar o pé se estiver trabalhando. O que vocês indicam mais? Assim, quanto tempo a gente demora para perceber os benefícios do grounding? Então, a partir de 20 minutos por dia, você já consegue ter benefícios significativos na sua vida. Na realidade, assim, se eu tocar na superfície da Terra por menos de um segundo, eu já vou ter uma troca energética. Que é o que todo mundo fala assim, eu preciso descarregar. O que é o descarregar? Na verdade, você vai descarregar a eletrostática, que é oriunda da fricção entre tecidos, oriunda por exemplo, campos elétricos como Wi-Fi, 3G, 4G, 5G, todos esses, isso é físico, né? Onde eu tenho um campo eletromagnético, eu tenho uma indução de uma corrente. Então, hoje em dia é impossível praticamente a gente estar numa cidade que não tenha muito campo eletromagnético. Então, eu estou o tempo inteiro induzindo microcorrentes dentro do meu organismo. E essas microcorrentes influenciam na comunicação celular. Então, a partir de um segundo, eu já estou fazendo o quê? Uma descarga elétrica da eletrostática do meu corpo e já estou recebendo elétrons do meu corpo. Recebendo elétrons da superfície da Terra. Porém, para você ter benefícios, você tem que tentar passar o máximo de tempo possível. Então, a partir de 20 minutos, que digamos assim, se eu conseguir isso eu digo assim, não é nem só uma questão física, é uma questão de conexão contigo mesmo. Se você tiver a oportunidade de... Bom, no Life Pace de hoje em dia, conseguir parar 20 minutos e ir lá e colocar o pé na grama, isso é qualidade de vida. Ainda mais aqui em São Paulo. Né? Então, assim, se você tem essa oportunidade, faça. E, tenta largar o celular, tenta ficar sozinho, fazendo um brainstorm de como foi seu dia, como que você pode melhorar a sua vida. Isso também, ele vai te ajudar. Bom, o grounding, ele atua também no sistema nervoso central, né? Então, não só vai te ajudar a relaxar, mas esse momento de conexão contigo mesmo vai te ajudar a viver melhor. Então, eu digo assim, nossa, nós vendemos equipamentos para fazer isso, mas eu sempre falo assim, nada vai substituir o verdinho, entendeu? Eu gosto que as pessoas vão lá e façam a conexão com a natureza. Na realidade, eu gosto dos asiáticos porque quando a gente estava pensando em abrir a primeira universidade no Brasil, eles já eram velhos no assunto, né? Então, os asiáticos, ou até mesmo os europeus, eles, em tudo... Eu gosto de uma frase, né? Tudo que a gente pensar em fazer, um americano ou um chinês já fez o produto sobre aquilo. Então, eu digo assim, embora a gente tenha essa inovação no Brasil, os japoneses já falam de uma terapia chamada banho de floresta há muito tempo. Aqui no Brasil se insiste muito em vender medicamento, né? Para tudo tem um medicamento. Mas fora do Brasil existe um assunto que até é cadeira de algumas faculdades de medicina que se chama medicina integrativa, né? Que, enfim, não é nenhuma novidade hoje, mas assim, se pratica medicina integrativa. Aqui no Brasil só se ouve falar. Existem médicos que falam sobre isso. Por exemplo, tem a nossa amiga, a Gabi Strait, que hoje ela está no Texas participando de algumas pesquisas voltadas a assuntos de medicina integrativa.
e já aplicam isso aqui no nosso país, mas deveria ser uma prática comum. Mais comum, né? Claro, como os japoneses fazem. Por exemplo, assim, se você está deprimido, se você está tendo uma fase de muito estresse na sua vida, é muito comum um médico te falar, vai para um bosque, vai abraçar uma árvore. Então, respondendo a sua pergunta, eu posso começar com o mínimo de tempo possível. Eu não consigo ficar 20 minutos, eu não tenho tempo de tirar o calçado e ir lá colocar o pé na grama. Quando você sai para a rua, tá esperando o ônibus, por exemplo, vai lá, coloca a mão no caule de uma árvore, vai lá e segura uma folhinha verde, entendeu? Por quê? Porque isso é uma maneira de estar fazendo grounding. As plantas já estão conectadas ao solo, então não necessariamente você precisa tirar o calçado. O fato de você estar encostando em algo que está conectado à superfície da Terra já está propiciando a terapia, entendeu? E esse tempo que você fala, tanto do conexão com a terra, com a árvore que faz o grounding, no produto de vocês é ao mesmo tempo. Então, se eu fico 20 minutos ali na areia ou na grama andando, se eu ficar 20 minutos ali usando produtos de vocês, é ao mesmo tempo? Na realidade, assim, diferença? Existe uma diferença, porque pensa comigo, lembra do que eu falei antes, que é natural da espécie humana estar conectada à superfície da Terra. Então, antigamente era sempre, agora já nem se faz mais. Então, o ideal seria o quê? A gente tentar resgatar a conexão e passar o máximo de tempo possível. Assim como o Loredan, que tem a casa dele toda aterrada, eu também tenho a minha. E a maioria dos cientistas, por exemplo, o Clint Ober, que é o precursor disso no mundo, ele também tem a casa dele toda aterrada. Ele diz que ele fica até 95% do tempo aterrado durante o dia. Então, assim, a gente fala de passar o máximo do tempo possível. E é por isso que hoje nós temos produto para passar 24 horas por dia aterrado, se você quiser. Que vai desde o amanhecer colocando um calçado para ir trabalhar até a hora de dormir, porque temos lençóis, travesseiros e até colchão de aterramento. Então, assim, eu sempre digo assim, começa de alguma maneira, mas o ideal seria o quê? Que você passasse o tempo inteiro. Mas o ideal seria o quê? Se todo mundo pudesse pelo menos dormir aterrado. Por quê? Porque é durante o sono que acontecem a maioria das reações químicas que reparam o nosso organismo. É o momento em que está ocorrendo a normalização de alguns hormônios, é o momento em que você tem relaxamento, em que você consegue ficar estático em cima de uma superfície por mais tempo, ou seja, se você dorme de 6 a 8 horas, são 6 a 8 horas que você pode estar fazendo grounding com os nossos equipamentos. E eu digo assim, você já vai deitar para dormir, então aproveita para dormir de uma forma terapêutica de verdade, entendeu? Porque o grounding, ele faz o quê? Como ele atua no sistema nervoso central, assim como melhora a circulação, e a partir do momento que você melhora a circulação e você melhora o seu sistema nervoso, vamos dizer assim, você melhora o seu organismo como um todo. Se eu tenho uma melhora na circulação, eu vou estar... Na verdade, esse melhora na circulação, o que é? Só para desmistificar, porque é muito... Normalmente falam assim, isso aqui é bom para a circulação. Tá, mas de que maneira? É física. Eu vou rapidamente explicar aqui, mas só para entenderem, e até eu gostaria que o público buscasse sobre isso, pesquisasse lá como o grounding melhora a circulação, ou pesquisa lá no Google sobre artigos sobre isso. Mas assim, isso é física. Eu acredito que a maioria das pessoas já deve ter brincado com ímãs em algum momento da vida. Então, o que acontece se você coloca polos iguais próximos? Por exemplo, eu pego o polo norte com o polo norte. Os ímãs vão se repelir, eles vão se afastar, né? O mesmo acontece com cargas elétricas. Se colocar negativo com negativo, se repele. Se colocar negativo com positivo, atrai. Então, pensa assim. Eu conecto o meu corpo com a superfície da Terra. Automaticamente, várias partes do meu organismo vão receber elétrons,
algumas vão neutralizar, como por exemplo, eu gosto de falar isso porque a mulherada gosta de ouvir isso. Na realidade, se eu estou recebendo elétron, o elétron ele é um antioxidante natural, ele é o antioxidante propriamente dito. Quando eu falo assim, eu vou comer morango porque ele é antioxidante, ele está entregando elétrons para o meu corpo. Então, a Terra está entregando elétrons para o meu corpo, tá? Se eu estou consumindo antioxidantes, o grounding é anti-aging. Entendeu? Mulherada, olha só, eu não sabia disso, isso é novidade para mim, hein? Tá vendo? Então, assim, se eu estou entregando elétrons para o meu corpo, grande parte das reações eletroquímicas, grande parte das moléculas... O radical livre, ele é o quê? Uma molécula instável, uma molécula com elétrons faltantes no meu organismo. Então, eu vou neutralizar algumas moléculas e vou estar carregando eletricamente, de forma benéfica, outras moléculas, outras células, como, por exemplo, as hemácias, depois do momento em que elas neutralizam, elas se carregam eletricamente. Então, elas vão ficar mais eletronegativas do que elas estavam. Se elas estão mais carregadas eletricamente, lembra do que eu falei, negativo com negativo se repele. Então, as hemácias vão se repelir, automaticamente eu vou ter o quê? A hemácia é uma célula enorme na nossa corrente sanguínea. Se elas estão se repelindo, eu vou ter uma diminuição da viscosidade do meu sangue. Se eu tenho uma diminuição da minha viscosidade, isso quer dizer o quê? Que ele vai estar afinando, né? Então, ele vai conseguir acessar vasos capilares das extremidades que talvez já não estava mais acessando, entendeu? Então, eu vou ter uma perfusão maior no meu organismo da corrente sanguínea. Eu vou estar conseguindo nutrir tecidos que talvez eu já não estava mais nutrindo como eu precisava. Só para vocês entenderem, quando a gente vê, por exemplo, uma pessoa que tem as extremidades mais roxinhas, fala assim, isso aqui é má circulação. Na verdade, é o que? É o sangue que não está conseguindo acessar essas camadas mais periféricas dos tecidos. Só que veja bem, não é só na extremidade do organismo. Acontece o mesmo nos órgãos internamente, entendeu? Então, eu estou melhorando a circulação do meu organismo, ao mesmo tempo eu estou nutrindo de uma forma mais eficiente todo o meu organismo. Deixa você me falando agora, por exemplo, que você falou que de afinar o sangue que ajuda. Essas pessoas que tomam tipo aspirina para afinar o sangue depois de alguma cirurgia cardíaca, essas coisas que precisam, seria uma alternativa? Não, assim... Não existe substituição, né? Não, é bem importante isso que você está falando agora. Por quê? Porque a gente sempre aconselha a pessoa conversar com o médico dela antes, se ela pode estar fazendo esse tipo de atividade, entendeu? Embora seja algo natural da nossa evolução, embora seja algo que não tem contraindicações, é interessante estar conversando com o seu médico até para ele saber que você pratica, entendeu? Para ele talvez não usar alguma coisa que seja redundante, entendeu? Então, de maneira alguma vai estar substituindo alguma medicação ou algum hábito que você tem já voltado de orientação médica, né? a uma orientação médica. Sim. Nada sobrepuja a orientação do seu médico. Mas o grounding, São práticas que também não influenciam, que ajudam. Isso. A gente fala que o grounding, ele é um hábito que vai ajudar na sua saúde. Ele não vai substituir nada, entendeu? Sim. Mas, sim, essa sua pergunta, ela é interessante por quê? Porque se você está consumindo alguma coisa que supostamente faz a mesma coisa que o grounding, talvez você não precisaria estar consumindo aquele produto, mas quem vai saber te orientar é só seu médico, entendeu? Eu acho que através, muito mais do que isso, acho que, como eu falei, através de resultados, né? Sem dúvida. A gente começar a fazer esse tipo de tratamento, esses tipos de processos que eu falo, que eu quero trazer para aqui, esperar ver o resultado, né? Mais do que a gente só falar, é a gente esperar a gente ver o resultado na gente. Isso mesmo, né? até Lu, desculpa talvez te cortar, mas assim, o que acontece? O que a gente ouve muito dos nossos pacientes, e até a gente gosta,
Eu até evito falar o que a gente sente quando faz grounding. Por quê? Porque eu posso direcionar as pessoas a pensarem... Sugestivo. É, sugestivo. Mas assim, a gente escuta de 90% das pessoas que fazem grounding. Ah, eu tô sonhando mais. Ah, eu tô... Nas primeiras vezes que eu tô fazendo aqui, eu tô sentindo que eu tô enformigando. Na realidade, o que é enformigamento? É alguma diferença na sua circulação. Na verdade, você tá recebendo sangue, talvez, em regiões que você não estava recebendo. Então, tá enformigando, tá sentindo tá tendo essa sensação. Por que a gente sonha mais? Porque o grounding, ele auxilia no teu relaxamento, né? Ele ajuda a diminuir o estresse e se você tá tendo um relaxamento maior, principalmente na hora do sono, ele vai estar te prendendo mais no momento do sono REM, que é o sono reparador de verdade. Então, eu sempre digo assim, tu vai ter, se tu tá mais tempo em sono profundo, tu vai ter um sono mais reparador. E se você tem noites de sono com um descanso maior, você automaticamente vai ter dias melhores. Então, vai melhorar a sua vida, você querendo ou não. É um processo, né? Você dorme Exato. melhor, você acorda melhor, você trabalha melhor, você pensa melhor. E me dando um pouco aqui no que a gente estava falando, eu queria falar assim, um pouco da Terra Cura. Qual que é o impacto social que ela leva, que ela quer levar, além do bem-estar, né? Porque eu sei que a gente estava conversando, a gente pensar assim, em salas de descompressão, no mundo corporativo. Eu até estava comentando com o Loredan, eu estava aqui em São Paulo e tem muitos escritórios de advocacia aqui. E aí, outro dia eu estava no Uber, que eu não tenho carro, e eu fiquei olhando aqui, já eram 8 e pouco da noite, tinham pessoas trabalhando ainda aqui em São Paulo, não tem muito horário, né? E eu fiquei pensando, será que essas pessoas não podem aproveitar o benefício, né? Essas pessoas, principalmente aqui, mais em São Paulo, que a gente sabe que é um lugar onde as pessoas realmente trabalham mais, sem horário, né? E não tem essa oportunidade muito com a natureza. Como é que vocês pensam, você com mais a parte empreendedora, levar isso na parte social, na parte corporativa? Lu, o Terracura, o projeto dele é um projeto grande, mas eu acho no impacto social, o primeiro que a gente sente, está sentindo hoje foi o seguinte: primeiro, a geração de emprego. Quando a gente começou o Terracura, nós já estamos indo agora para o 7º ano dele, quando a gente iniciou, praticamente tudo era importado. A gente importava tudo. Passado esse tempo, hoje, nós produzimos tudo no Brasil. Importamos só alguma coisinha que precisa. Então, o impacto social, tudo produzido no Brasil, por pessoas daqui, por pequenos produtores, no interior do Rio Grande do Sul. A maioria deles da nossa comunidade. Famílias, pessoas, artesãos. Isso é muito, muito transformador. Esse é um dos grandes impactos sociais do Terracura. Segundo, a gente dá muito valor, cuida muito, e nós temos um projeto, a gente tem uma coisa muito grande para dar atenção na parte social, para a camada, não desmerecendo as crianças, desmerecendo qualquer outra parte da sociedade, mas uma camada da sociedade que a gente se importa muito, eu e o Jonas, e quer transformar. Lembra que eu te falei antes da pessoa com idade avantajada que estava na feira? A gente cuida muito das pessoas na idade prateada, na melhor idade, das pessoas com idade mais elevada. A gente tem um carinho, um cuidado, a gente faz doação para instituições que ajudam pessoas com idade mais elevada, e a gente tem um carinho muito grande por isso, porque a gente vê na sociedade, quando a pessoa chega em certa altura da vida, ela é renegada, ela é deixada de canto, e a gente cuida muito isso, porque os nossos produtos, eles podem fazer grande diferença na vida dessas pessoas, principalmente com dores, inflamações, doenças. Isso é uma coisa, eu me arrepio quando eu falo isso, estou arrepiado. Mas o que a gente está vendo? Além dessa parte do trabalho, de cuidar dos idosos,
do sonho grande de conectar as pessoas através dos calçados, que todos os calçados sejam condutivos, do sonho grande. A gente acredita que uma transformação grande pode ser feita no ambiente corporativo, sim. Por quê? Porque a gente passa a maioria do nosso tempo dormindo e graças a Deus que as pessoas estão comprando muito da gente, a gente está crescendo muito com os equipamentos de dormir, só que outra grande parte ou mais, as pessoas passam trabalhando. E nós temos inúmeros produtos, a linha está crescendo cada vez mais para o ambiente corporativo. E por que nós estamos vindo mais para São Paulo? Porque a gente já tem algumas empresas com produtos, com ambientes, com salas de descompressão, todas equipadas com equipamento Terracura, e a gente quer fazer um trabalho muito intenso, principalmente em São Paulo, que é a grande mola propulsora do país, mas outras capitais, outros polos, a nossa região do Rio Grande do Sul tem cidades fantásticas, a Serra Gaúcha com inúmeras indústrias. Então, o nosso grande, aproveita o teu podcast, o teu público, apelo para os diretores de RH, para o pessoal que cuida de gente dentro das empresas, que nos chame. Exatamente, eu estava aqui em São Paulo e como eu ando de Uber, a gente consegue. Foi uma das grandes coisas eu não deixar de ter carro, né? Você consegue observar mais as coisas. E foi exatamente o que eu pensei. Eu estava ali no sinal esperando e eu vi que aquelas pessoas ainda trabalhando, eram 8h30 da noite. Imagina desde que horas que elas estavam ali, que momento e oportunidade que ela tem já de tirar o sapato e aproveitar essa tecnologia, né? Fiquei pensando nisso. Sabe por que a gente fala isso, Lu? Porque o que acontece? A gente tem que mobilizar e sensibilizar os diretores, os proprietários, os poderes que têm decisão no ambiente corporativo. Por quê? Porque nós vendemos hoje o que tem de pessoas que trabalham no escritório e empresas que compram nossos produtos para a sua mesa de trabalho, para o seu ambiente, para estar trabalhando em grounding. Isso é uma coisa muito importante. E eu quero frisar alguns pontos do Terracura que a gente não mencionou antes, mas eu quero trazer para o assunto hoje. Quando a gente começou o Terracura, o Jonas falou um ponto muito importante, a segurança. A segurança é inegociável. Então, no início do Terracura, o Jonas depois pode comentar um pouquinho mais de uma forma breve. O Jonas morou nos Estados Unidos, o Jonas tem uma vivência internacional, e ele me comentou, aqui no Brasil, Loredan, por infinidade de coisas, nós não podemos fazer um produto que se conecta ao pino do meio da tomada. Terra. E eu escutei, no início até eu relutei um pouco, mas eu disse assim, não, se eu fui fazer uma sociedade com o Jonas para ter a técnica, para ter ciência, vou seguir a técnica e a ciência. E fizemos produtos e no início a gente vendia somente os equipamentos de grounding que se conectavam através de um fio e uma haste encravada na terra. E fomos fazendo. Só que grande parte do nosso cliente é paulista, do estado de São Paulo e da grande região metropolitana aqui de São Paulo. E muitos moravam em apartamento. E de cada 10 clientes que nos contatava, a gente não vendia para 8, porque morava em apartamento. Mas nós não tínhamos como botar um fio lá no 30º, 20º andar para descer para baixo e fazer. E isso nos perturbava. Nós queríamos levar a solução para o máximo de pessoas possível e isso para nós era um entrave. Mas um fato bem interessante que eu quero para compartilhar com o público. Quando a gente começou a trabalhar com sapatos, com a linha de calçados, primeiro começou os tecidos, depois veio os calçados. A gente começou a estudar superfícies. Começamos a estudar a condutividade nas pedras de basalto, nas calçadas, na areia, na grama, medir tudo. A gente começou a medir tudo no paver, e no porcelanato, começamos a medir tudo. Mas um fato chamou atenção. As medições nos concretos, no paver, no basalto, no concreto polido, eles eram perfeitos, magníficas. E o Jonas me explicou, porque isso concreto é areia, que é silício, que é um semicondutor, que é a brita, que é uma pedra, tudo condutivo. E beleza. Mas não tinha, o insight não tinha acontecido. E num dia, nós estávamos num evento corporativo, num banco em Erechim, que ele é todo de concreto. Toda a estrutura ela é toda de concreto.
E a dia nós estávamos naquele evento e eu vi, nós estávamos, não sei em que andar nós estávamos, eu vi todos aqueles pilares, toda aquela estrutura de concreto, e ali me deu um insight. Eu pensei comigo mesmo, se lá naquela calçada que é de concreto tem condutividade, esta viga, esta parede que está ligada com ferro, com cimento, com areia, com a brita lá embaixo, será que não é condutiva? Chamei o Jonas, fizemos as medições, deu condutividade perfeita, fomos para vários prédios altos, fizemos inúmeras pesquisas, inúmeros testes e deu a condutividade. Tecnologia que a gente criou de conexão, chamada Amplion, que é a nossa tecnologia de condutividade através do concreto, foi uma revolução. Somos pioneiros no mundo. Somos pioneiros no mundo com essa técnica, aí o Terracura foi um boom. Hoje nós abastecemos e atendemos todos os clientes em qualquer ambiente, em qualquer situação, desde do campo, à casa, ao apartamento, à empresa, com essa tecnologia 100% segura e simples. Eu sempre escutei na minha vida toda empreendedora, nas faculdades que eu fiz, com o grupo de amigos empreendedores, os ambientes que eu transito, que o simples e transformador. E me diz uma coisa assim, uma coisa mais simples que o grounding não existe. E isso muda eu acredito mundo. muito na simplicidade das coisas. Sim. Assim, a gente tem uma tendência, mas muitas coisas são simples. A maioria das soluções, Eu acho. eu gosto da acredito engenharia, nisso. eu gosto da engenharia porque na realidade, assim, sempre ouvindo principalmente meus professores mais antigos, eles falam assim, copia a natureza. Começa lá, por exemplo, assim, eu vou fazer, vamos lá, exemplo mais banal, tá copiando um pássaro, né? Eu vou produzir um equipamento aqui que é baseado numa resistência elétrica X. Como é que acontece na natureza? A água lá no topo da montanha, qual que é o caminho que ela vai usar até chegar lá no rio ou no mar? Ela vai usar o caminho que tenha menos resistência. Até a gente brinca, eu e o Loredan, a gente evita falar com pessoas que colocam muito resistência para fazer as coisas acontecerem, né? Então, assim, automaticamente o caminho, se ele está com muita resistência, no mundo da eletricidade, a eletricidade ela vai pelo outro lado, entendeu? Então, se você parar para pensar, o simples, pensar de maneira simples é muito mais banal e eu diria que 80% das soluções elas são simples, não precisa complicar muito. Por exemplo, na área da engenharia, eu sempre brinco, tenho vários colegas que eles adoram fazer equipamentos e encher de botãozinho e tudo mais. E eu falo assim, cara, tudo bem, eu sei que você tem capacidade de fazer com muito mais botão do que isso, mas vamos lá, quem que vai usar isso aqui? As pessoas, elas querem que a coisa seja simples, então tira metade, se possível até todos esses botões aqui. Vamos fazer uma coisa que a pessoa pegue na mão e ela entenda no momento em que pegou na mão o que aquele equipamento faz, entendeu? Por exemplo, os nossos equipamentos... Esse amplião, como é que funciona? Então, vamos lá. Primeiro eu gostaria só de explanar um pouquinho sobre a segurança, né? Isso até para as pessoas não fazerem isso em casa. Porque assim, a gente tem sim o pino do meio da tomada, que até em alguns países, como nos Estados Unidos, se usa o pino do meio da tomada para fazer aterramento, para fazer grounding. Mas e até assim, a gente trouxe a técnica do grounding, que já era explorada em outros países, né? Mas eu digo assim, a gente tem que trazer tecnologia do exterior, mas não só trazer, a gente tem que melhorar. E o Amplion é um desses exemplos. Por quê? Porque hoje a gente até tem orgulho de falar isso. Esse insight que o Loredan teve e que ele compartilhou comigo no mesmo instante e que eu falei assim, poxa vida, é verdade. Vamos lá fazer a medição agora. Daí, tipo, até já era quase 18 horas, porque a gente é muito do agora, do tipo assim, o conceito de startup é o quê? Você não tem que, no mínimo de tempo possível, resolver muita coisa, né? Então, até eu queria fazer no mesmo dia. Ele falou, não, vamos amanhã.
porque agora já está escurecendo, não dá para subir no prédio aqui que está em construção, sabe? Mas a questão é o seguinte, aqui no Brasil a gente tem normas, claro, para instalação elétrica, só que muitas vezes os eletricistas, alguns por desconhecimento, outros por preguiça, eles fazem a instalação de maneira errônea, acabam conectando o terra a outras partes da instalação onde não deveriam, entendeu? Então, assim, primeiro de tudo, a gente não sabe como essa medição, como essa instalação foi feita, né? Dos prédios, né? Isso. Embora existam equipamentos para mostrar se o terra está funcionando ou não, esses equipamentos que no exterior talvez até eles funcionem porque existe uma fiscalização pós-obra, existe uma legislação que seja um pouco mais formal no sentido de trazer segurança para o usuário, vamos dizer assim. Aqui no Brasil, às vezes, isso não acontece, né? Então, primeiro de tudo, a gente não pode ficar dependendo da capacidade de outra pessoa na hora de fazer essa instalação. Segundo, a gente tem falado muito no mundo do bem-estar que a gente precisa tentar ficar longe dos campos eletromagnéticos, e isso é verdade. Então pensa assim, o cabo do terra, na verdade, ele está passando por conduítes, onde existe também o cabo do fase e o cabo do neutro. E pela física, pela lei de Lorentz, você tem o quê? Se eu tenho uma corrente circulante num cabo, ele vai ter um campo eletromagnético, né? Esse campo eletromagnético, ele vai acessar o cabo do terra e vai induzir uma microcorrente no cabo do terra também. O que é essa microcorrente? Essa microcorrente, inclusive, vai gerar outro campo eletromagnético, que é o quê? Radiação. Então, assim, se eu estou falando o tempo inteiro de me isolar do 5G, que todo mundo está falando assim, será que faz bem, será que faz mal? Mas não é o caso agora. Por que cargas d'água eu vou fazer algo que as pessoas se conectem em algo que pode estar vindo radiação? Inclusive, se o público quiser pesquisar, o termo que se usa em inglês para isso é dirty electricity, ou eletricidade suja. Então, assim, nós não... Primeiro de tudo, porque a gente não sabe como foi feita a instalação. Segundo, porque a gente sabe que está vindo que é uma fonte de radiação, o terra da tomada. E o terceiro ponto que eu sempre falo assim, o único profissional que tem a capacidade ou que deveria ter de prever o futuro é o engenheiro. Ele tem que pensar em todas as possibilidades que o usuário vai ter na hora de usar aquele equipamento. Então pensa assim, eu fiz a instalação elétrica, ela pode estar perfeita hoje, mas nada impede que amanhã, por exemplo, porque só para o público entender, uma das técnicas de aterramento de instalações elétricas consiste no uso de uma haste metálica que vai penetrada no solo. E essa haste, ela tem o quê? Ela tem uma conexão elétrica, que é propriamente dito um cabo, que está ligada a essa haste, que está ligada às tomadas da instalação elétrica, né? Então, assim, nada impede que, por um descuido, esse cabo possa ter se rompido, ou que, quem sabe, um roedor possa ter passado ali e roído o cabo. Até ontem estava tudo bem, amanhã eu não sei se esse cabo ainda está conectado à haste metálica. E veja bem, se eu desconectar o cabo da haste metálica, automaticamente eu vou ter muitos equipamentos elétricos e eletrônicos conectados ao meu corpo. Eu viro terra, o que pode ser muito perigoso, entendeu? Não só vou estar recebendo radiação, como talvez vou estar recebendo uma magnitude de corrente que possa trazer riscos à minha saúde e até mesmo à minha vida. Não tenho como prever o que vai acontecer nesse sentido. Então, eu simplesmente evito. Então, eu gostaria de frisar aqui para o público, não utilizem em hipótese alguma o pino do terra da tomada para fazer grounding
dentro das suas casas, dentro do seu apartamento ou no ambiente de trabalho. Existem, e até eu e o Lourdes, a gente sempre fala, cara, se só dinheiro importasse, a gente talvez já estaria muito à frente do que a gente está hoje e teria ganhado muito dinheiro vendendo equipamentos, porque, claro, eu abriria mercado. Se eu falar assim, é só pegar esse match aqui e conectar na tomada, é muito mais simples do que instalar o nosso equipamento, que também é simples. Instalar o Amplion hoje, que utiliza, então, a condutividade da alvenaria para receber os elétrons da superfície da Terra e transmitir eles até o meu corpo, é muito simples. É o mesmo que colocar um quadro na parede, entendeu? Só que de maneira em que eu tenha condutividade. Nós desenvolvemos um método que, para variar, é simples, a gente gosta do simples, e é a mesma coisa que colocar um quadro na parede. Então, eu te digo assim, talvez não tenha toda a facilidade de ir lá e colocar na tomada, como é feito em outros mercados, e talvez até aqui no Brasil tem gente que faça dessa maneira ainda. Mas é tão simples quanto, entendeu? Vai dar um pouquinho mais de trabalho no início, que é ir lá, fazer o furinho na parede, colocar o parafuso para prender nosso equipamento na parede. Mas assim, você vai poder dormir descansado e tranquilo, vai poder estar fazendo o grounding tendo a certeza de que aquilo ali não vai te prejudicar, que é o primeiro dos quesitos. Não faça algo que te prejudique, entendeu? Entendi. E tem mais alguma coisa que nós deixamos de falar sobre o grounding, sobre o Terra Cura? Lu, acho que a gente falou bastante coisa. Acho que esse teu podcast aqui do Fluxo Essencial, acho que trouxe uma luz para o pessoal que busca algo para a sua saúde de uma forma acessível. Os nossos produtos não são produtos caros, são extremamente acessíveis. Nós temos muita história para contar. Nós queremos voltar aqui mais vezes para falar mais sobre saúde, sobre bem-estar. É bastante interessante frisar isso, que tanto o Jonas como eu, nós não vivemos do Terra Cura, não é o nosso principal negócio, mas a gente está nele por propósito, só que a gente está sentindo que está tendo um crescimento tão grande que não sei o que o futuro vai nos levar. Então, muitas das vezes, tem pessoas que não entendem o jeito que a gente faz negócio, porque eles dizem, mas isso ninguém faz. Ninguém faz assim, porque a gente faz coisas para os clientes que ninguém faz. Nós atendemos muito bem, a gente trata de uma forma diferente, nós temos uma coisa pessoal, eu quero continuar por muito, muito tempo fazendo o atendimento, eu atendendo o meu cliente, e diante de tudo que o público viu, escutou, deve estar processando as informações da agora, a minha mensagem final, eu acho que é a mais importante de tudo: comprem os nossos produtos, façam o grounding, uma terapia acessível, simples, prática. Então não existe motivo de não fazer. Então essa é a grande mensagem. Propaguem a mensagem do grounding, falem para a família, para os amigos, levem essa terapia para frente, que ela foi falado muito aqui do simples, é a coisa mais simples, ancestral, para recarregar suas energias, para fazer essa troca com a terra, com essa coisa tão magnífica que é a natureza. A gente está vendo as pessoas, graças a Deus, que está tendo a gente está voltando cada dia mais pro básico, pro essencial, pro natural, e está tendo uma transformação na sociedade, porque a sociedade está vendo que do jeito que a gente está vivendo, o sistema não vai levar a lugar nenhum, só vai nos prejudicar. Então, a minha grande mensagem é: se conectem, façam grounding, comprem nossos produtos, e é isso. É isso, a minha mensagem. Eu queria agradecer imensamente aqui a participação de vocês. Eu acho que, para mim, muito mais gratificante, além do atrás de uma empresa, atrás do empreendedor, terem pessoas maravilhosas como vocês. A gente já tem conversado antes aqui do podcast, e para mim é muito gratificante saber que existem pessoas com propósito, que querem levar
bem-estar e saúde, e como vocês falaram, as coisas são simples, existem muitos conceitos voltando para a gente se equilibrar, então eu fico muito feliz de poder receber vocês aqui e o tempo de vocês, tá? Ok. Lu, o que eu gostaria de trazer como mensagem final aqui para o público, a primeira delas é o seguinte: o Terra Cura, embora a gente seja uma empresa pequena hoje e que está crescendo, está se tornando uma empresa maior, o que a gente observou com o Terra Cura? Embora seja um assunto super inovador no Brasil e difícil é muito difícil vender um produto em que as pessoas não conhecem ainda. Por quê? Porque você não entra numa loja e fala assim, eu quero um tapete de grounding. Então, veja bem, a gente tem esse desafio pela frente, o que torna tudo mais difícil, tá? Mas veja bem, nós nunca diminuímos, a gente sempre aumentou. Sempre foi expandindo. Então, eu diria o seguinte: muitas vezes a gente se frustra porque a gente não consegue viver o que a gente gostaria de fazer. Mas se eu tenho a cabeça aberta, se eu estou num estado em que eu permito que as coisas aconteçam, simplesmente vai lá e faz alguma coisa relacionada àquilo que você está imaginando. Veja bem, eu sabia que eu queria trabalhar com engenharia elétrica, mas eu ainda não sabia exatamente como seria. Eu simplesmente ouvi o que chegou até mim através do Loredan e falei assim, cara, eu não sei ainda se é isso ou não. Vamos ouvir e vamos fazer. E dessa maneira, as coisas elas começam a acontecer. Por quê? Porque você começa a se conectar a assuntos e a pessoas que trazem oportunidades, entendeu? Então, primeiro de tudo, faça algo que esteja conectado a você mesmo e que te traga felicidade, entendeu? Por quê? Porque a partir desse pequeno insight, que hoje talvez não signifique nada, você vai estar se envolvendo com oportunidades. Eu brinco, eu digo assim, eu adoro problema. Por quê? Porque problema é oportunidade, é algo que ninguém fez ainda, entendeu? Se a coisa é muito banal de resolver, ela já não tem mais oportunidade, entende? Então, problemas são oportunidades. E outra mensagem que eu gostaria de trazer para o público é o seguinte: embora tenhamos produtos para fazer isso de maneira indoor, eu gosto que as pessoas se conectem com a natureza. Então, assim, eu gostaria muito que você pensasse principalmente no seu bem-estar e você acreditando ou não, mas assim, tira um tempinho do teu dia para ir lá e fazer a conexão com a natureza. Se você não tem acesso a uma floresta, vai no parque. Ah, eu não quero tirar o calçado, eu não acredito que a grama esteja limpa, coisa assim, o que tem que cuidar também. Vai lá, coloca a mão numa árvore, fica um pouquinho em contato, ouvindo os passarinhos, tenta esquecer um pouco da tua rotina e pensar o quanto de beleza tem nesse momento, entendeu? Então, simplesmente a gente trabalha muito duas palavras dentro do Terra Cura, dois conceitos. O primeiro dele, recarregue-se, e o segundo deles, reconecte-se, entendeu? Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, essa mensagem é muito legal, porque também é muito das coisas que eu acredito aqui no canal. A gente tem que se reconectar com a natureza, a gente tem que voltar um pouco para a gente. É esse momento de uma meditação ativa, de uma coisa de você estar em uma árvore, a gente se permitir mais esse tipo de momento. A gente vai se tornando mais leve, a gente vai se tornando melhor a cada dia. Uhum. Então, eu queria agradecer mais uma vez a participação de vocês. Muito obrigada por estar aqui comigo em mais um episódio do Fluxo Essencial. Se você ainda não me segue, se inscreve aqui no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas. Quanto mais pessoas me seguirem, mais pessoas interessantes eu vou conseguir trazer aqui para conseguir levar mais informações valiosas para a nossa evolução como ser humano. Vamos fomentar essa comunidade que acredita na evolução do ser humano. Eu, pessoalmente, tenho uma verdade muito grande que a gente precisa ser a transformação que a gente quer no mundo. Até a próxima!